O que acontece é o seguinte: eu, turista de aventura, ou um turista de aventura mais qualificado do que eu, nós somos chamados de consumidor. Eu sou um consumidor de produtos turísticos de aventura. E existe uma legislação bem específica que protege os meus interesses e preserva os meus direitos. A empresa de turismo de aventura, os sócios da empresa de turismo de aventura, guias de turismo, condutores de turismo, o motorista do veículo 4x4, a transportadora turística, somos todos fornecedores nesse universo de teatro, de turismo de aventura. Porque um dos direitos básicos do turista de aventura é o direito à segurança. Então, é um direito preservado na Constituição, é um direito preservado no Código de Defesa do Consumidor. A gente tem dois riscos numa atividade de turismo de aventura no que se refere à figura do turista central. O primeiro é o risco dos acidentes. A gente chama isso de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Não sei por que colocar no fato. A verdade é que é responsabilidade pelo dano causado. Então, toda vez que eu, prestador de serviço, fornecedor, causo um dano, eu sou obrigado a reparar aquele dano. E a minha responsabilidade, ela independe de culpa. Eu não preciso de ser o responsável por aquele dano, o responsável direto por aquele dano. Então, a minha empresa contratou uma outra empresa, que contratou uma outra empresa, e lá na ponta da operação eu tive um acidente. Qual a minha culpa se eu simplesmente vendi um pacote de uma empresa que vendeu da outra, que vendeu da outra? Diretamente eu não tenho culpa. Essa responsabilidade sem culpa é chamada de responsabilidade civil objetiva. Outra, a questão dos vícios, que é o que o José falou aqui, né? Olha, ele não teve a expectativa atendida, a gente tem que devolver o dinheiro dele. Isso é um vício, um defeito no produto turístico que aconteceu e que não causou dano. Nesse defeito também não adianta falar que eu não tive culpa, que eu não tive vontade, né? Basta eu comprovar que teve o defeito, que teve o dano, a empresa tem que ressarcir o consumidor. Então a minha posição de consumidor, depois do advento do Código de Defesa do Consumidor, ela já não é mais de tão vulnerabilidade. É uma lei extremamente protecionista para tentar me colocar na mesma condição de quem colocou aquele produto no mercado. Então não interessa se o bote é bom, se o bote é ruim, se eu tiver um problema, eu tenho direito à minha indenização. E aí entra a figura do processo de normalização. Se eu tenho lá no tal Código de Defesa do Consumidor, que no advogadês eles falam em legislação consumerista, por que eu preciso de fazer todo esse gerenciamento? Porque eu tenho princípios que eu sou obrigado a respeitar enquanto prestador de serviço, que soam como agravantes na hora da composição das indenizações e das minhas obrigações. Então, uma coisa é um acidente que eu tenha que indenizar uma vítima mesmo que não tenha culpa. A outra é eu indenizar uma vítima mesmo que não tenha culpa, levando em consideração toda a minimização de riscos que eu implementei dentro da minha empresa. A gente não sabe o motivador dos julgadores, mas enfim, eles têm bom senso e vão observar todos os pontos periféricos, inclusive a implementação das normas. Fui tentar entender o porquê de eu buscar um processo de normalização voluntária para a minha empresa, sendo que ele é voluntário, ele não é obrigatório, eu faço se quero. E aí vale uma consideração que não é um privilégio do universo do turismo de aventura, que também se encontra lá no Código de Defesa do Consumidor. Existe um artigo 39 que diz que as normas técnicas da ABNT servem de referência e se não houver dispositivos legais, elas podem até mesmo serem consideradas como obrigatórias. O que acontece nesse universo é que, sabendo que o processo de normalização é um processo de normas voluntárias e que existem dentro das normas técnicas questões que são impositivas e questões que são sugestivas, o bom conselho que eu acredito possa dar é o seguinte: sigam as normas, porque elas podem servir de referência para a interpretação de um juiz num caso concreto. O Código de Defesa do Consumidor fala de uma coisa também, e a gente sabe que é um mercado que ainda carece de formalidade, é de que as relações entre os prestadores de serviço devem ser contratadas.
e contratadas por escrito. Então, se eu vou numa agência, eu posso pedir um contrato que aquela agência tem com a pousada que eu vou me hospedar, com o receptivo que vai me atender, com a transportadora, com a companhia aérea. E pelo contato próximo que acabo tendo com algumas empresas, essa questão do contrato entre fornecedores não é muito observada na hora de acertar as parcerias, né? Às vezes a gente está correndo atrás de um parceiro, encontra esse parceiro e aí depois tem que me aparecer um chato de um advogado para julgar no ralo tudo aquilo que foi negociado e dizer, olha, agora vocês têm que fazer um contrato escrito num universo virtual onde eu troco e-mail com você e a gente já faz uma série de ajustes. Mas esses contratos escritos, eles são obrigatórios. Da mesma maneira que o cliente de vocês tem direito a um contrato. Ele ali tem que estar o objeto da prestação de serviço, o preço e a forma de pagamento, qual a política de cancelamento ele tem direito. E no tal documento lá, termo de isenção de responsabilidade, que às vezes a gente larga os contratos e vai trabalhar com esse tipo de documento, ele não serve para mostrar, num caso judicial, que você deu para o consumidor todas as informações que ele tinha direito. E lembrar também que dentro daquela cadeia de fornecedores existe solidariedade civil. Então, se um problema aconteceu com um dos parceiros que eu escolhi, não foi o consumidor que escolheu o parceiro de determinada empresa lá em Bonito, foi a empresa que escolheu, então ela responde dentro dessa cadeia no que a gente chama de solidariedade jurídica. É claro que vão observar qual o grau de envolvimento, qual o grau de ação da empresa, mas se formos colocar numa regra geral, são todos responsáveis por força da solidariedade. Quando a gente fala em reparação civil, gente, a gente está sempre falando em reparação financeira. E aí vocês podem me perguntar o seguinte, mas de qualquer maneira que tiver um acidente, eu pago? É claro que a lei prevê as regras e prevê algumas exceções, né? O que a gente chama de excludentes de responsabilidade civil. Tem uma placa dizendo que ele não podia chegar lá naquele local. O guia divertiu 3 vezes. Um dos condutores chegou até a se colocar em risco para que ele não chegasse naquele, porque ele pulou. Então eu não tenho como falar de responsabilidade da empresa no caso onde a culpa é exclusiva do consumidor. Mas, gente, a vantagem da norma é possibilitar também eu comprovar os meus processos. Porque adianta, olha, quem que estava lá na hora? O condutor e o turista. O que o condutor está dizendo? Que ele pulou. Quem é a testemunha que tem para provar? Então, talvez a documentação dos meus processos internos, dos meus procedimentos, poderia me dar essa possibilidade de provar uma das excludências que eu teria. E existe uma outra coisa chamada caso fortuito. O caso fortuito, ele configura quando eu tenho agentes externos. Agentes excepcionais, que quando eu encontro esse tal de caso fortuito, eu não sou mais responsável. Um tufão passou enquanto o ônibus andava, eu não tenho como prever tufão? Tenho sim. A cobra picou o turista, eu não tenho como prever? Tenho. Se eu vou fazer uma atividade numa área remota, eu não tenho como proibir a cobra de picar o consumidor, mas eu tenho que saber como agir naquele momento, porque a picada da cobra vai ser responsabilidade da minha empresa. Mas a ideia era simplesmente tentar passar para vocês um pouco de dúvidas, talvez, Daniel, como você colocou, né? Deixar um pouco mais de dúvida, de dizer que talvez na hora de fazer os planejamentos, né? Na hora de fazer os planos de negócio, seja interessante contingenciar os riscos, mas também os riscos e os custos jurídicos, porque vocês têm condição de quantificar isso com muita antecedência e não é nada muito complicado ter uma operação segura do ponto de vista jurídico, tá? Sem pretensão nenhuma de finalizar ou de explicar demais. A ideia era só essa mesmo, a gente tentar passar um pouco das interferências que o direito tem na vida de todo mundo, inclusive na vida de uma empresa de turismo de aventura. Obrigado.